Boa tarde. Bem-vindas e bem-vindos ao quarto e último dia do 5º Seminário Nacional Serviço Social no Mundo do Futebol. Uma realização do SESC São Paulo em parceria com o CBCIS, Centro Brasileiro de Cooperação, Intercâmbio e Serviços Sociais. Essa edição propõe à sociedade a reflexão sobre o serviço social na defesa dos direitos humanos na formação esportiva infanto-juvenil, tendo por objetivo problematizar as violações de direitos existentes no cenário do futebol e propor estratégias para seu enfrentamento, abordando assuntos como racismo estrutural, direito à educação, abuso sexual e rede de proteção, entre outros. Espaços de reflexão acerca do direito social, do trabalho profissional, da assistência social e do assistente social no esporte, para que se mantenham permanentemente vigilantes em seus posicionamentos éticos e políticos, de modo a transformá-los em ações que enfrentem as diversas manifestações de violência na garantia dos direitos da criança e do adolescente. O intuito primordial é evidenciar a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, destinatários e prioridade, respeitando a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que, portanto, não podem sofrer nenhum tipo de negligência, de discriminação, de exploração e de violência. Uma programação resultante do processo de elaboração colaborativo de atenção e cuidado, reunindo profissionais da área de serviço social, educação física, direito, jornalismo e educação, que compartilharão suas experiências voltadas às infâncias e juventudes, especialmente no futebol, visando a construção de um saber coletivo. Antes da discussão de hoje, informamos que as perguntas poderão ser feitas através do chat e serão encaminhadas aos palestrantes para serem respondidas à medida que houver tempo. Caso precisem de certificado, enviem e-mail para o endereço que também será postado no final do chat. Hoje a nossa mesa tem como tema o racismo estrutural no esporte e a luta antirracista. Os palestrantes são Bárbara Santos Parra, Daniela Alves e Marcelo Carvalho. O mediador é José Evaristo Silvério Neto, monitor de esportes do SESC Bom Retiro, do SESC 24 de maio, que eu passo a palavra agora. Um bom debate a todos. Muito obrigado, Gabriel. Boa tarde a todas, a todos e a todes que nos acompanham neste 5º Seminário Nacional Serviço Social no Mundo do Futebol. Esta é a última webmesa desse seminário tão fundamental. Essa webmesa tratará do assunto o racismo estrutural no esporte e a luta antirracista. Para nos debruçarmos sobre esse tema, temos a honra de contar com a participação de Bárbara Santos Parra, assistente social da Sociedade Esportiva Palmeiras, membro da Comissão de Orientação e Fiscalização e da Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos do CRES São Paulo. Também Marcelo Medeiros Carvalho, idealizador e diretor executivo do Observatório de Discriminação Racial do Futebol. Tem textos sobre racismo no futebol, publicado em diversos jornais, revistas, sites nacionais e internacionais, e também é autor do livro Fragmentos, Contos da Vida Cotidiana. E também temos a honra da participação de Daniela Alves, foi atleta de futebol dos 13 aos 26 anos, 1997 até 2010, com passagem por clubes nacionais como Portuguesa de Desportos, São Paulo, Grêmio, SAAD e internacionais nos Estados Unidos e na Suécia. Também defendeu a seleção brasileira dos 15 aos 24 anos, de 1999 até 2008, conquistou 2 pratas olímpicas, 1 prata no Mundial e 1 ouro no Pan-Americano do Rio de Janeiro. Como o Gabriel já me apresentou, eu sou José Evaristo Silvério Neto, ou Neto Silvério, né? Sou formado em Educação Física pela Unesp, Presidente Prudente, e também sou mestre em Educação Física, na área de Atividade Física e Saúde pela Universidade Estadual de Londrina, e sou monitor de esportes do SESC 24 de maio. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão nos assistindo, aos nossos convidados por terem aceito o convite, também a toda a equipe técnica de pesquisa, de produção, manutenção, envolvidas neste projeto. Quero agradecer a Sandra Carla e aos colegas da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC São Paulo pelo convite, pelo cuidado, e também com todo esse processo, assim como
um agradecimento ao Gabriel, aos colegas do Sesc Interlagos pelo suporte. Quero agradecer também ao Felipe Medeiros e ao Eude Rufino, que são os nossos intérpretes de Libras. E um agradecimento geral ao Sesc São Paulo pela realização desse importante evento em parceria com o CBCIS, né, Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviços Sociais. Como o Gabriel mencionou, o público está convidado a fazer suas perguntas por meio do chat. É muito importante a participação, tá? Essas perguntas serão encaminhadas a mim e serão apresentadas, né, de acordo com a disponibilidade de tempo, mas nós faremos o possível para incluir todas as questões que vocês nos enviarem. Eu queria começar fazendo um aquecimento, né? Eu quero trazer uma pequena reflexão para a gente iniciar esse debate. O racismo estrutural no esporte e a luta antirracista é o nosso tema, é o nosso assunto nesta webmesa, né? E, como ponto de partida, é importante considerarmos o esporte como um fenômeno social importante, muito importante, e que impacta de maneira fundamental a vida das pessoas. O esporte constrói a vida social em vários âmbitos, em várias dimensões, considerando sobretudo as dimensões do lazer e do trabalho, participando ativamente da construção de valores e de comportamentos sociais, nos emocionando as pessoas, e também criando comunidades de práticas esportivas e também comunidades de consumo. Futebol, sem dúvidas, é o esporte com maior apelo midiático do Brasil. É o esporte que mobiliza uma carga gigantesca de paixão, de emoção, considerando as suas enormes comunidades de práticas e comunidades de consumo. Hoje, nós temos uma missão importante. Hoje nós vamos discutir o esporte enquanto fenômeno social, localizando o racismo estrutural, entendendo como se dá esse processo de organização das sociedades, em especial a sociedade brasileira, né, tendo como base a experiência da discriminação em todos os contextos da vida social, que privilegia as pessoas não negras na relação com as pessoas negras. Para essa reflexão, eu gostaria de citar o professor Silvio Almeida, né? Ele diz que é importante considerar e compreender que o racismo estrutural não é algo anormal. Pelo contrário, ele é um fenômeno normal. Pode parecer estranho, né? Mas quando ele diz que é normal, não no sentido de aceitarmos ou de naturalizarmos, mas que é importante nós compreendermos que o racismo estrutural, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Ou seja, o racismo é uma forma de racionalidade. O racismo constitui o consciente e o inconsciente. O Silvio traz como 3 dimensões do racismo estrutural: a economia, a política e a subjetividade. Sobre a economia, o Silvio traz um exemplo, né, sobre o sistema tributário brasileiro, que afeta mais fortemente as mulheres negras, não por uma política deliberada, mas pelo funcionamento, pelo seu próprio funcionamento, que reproduz as desigualdades, né? As mulheres negras recebem menos salários. E como a tributação brasileira é organizada para incidir sobre o consumo e sobre o salário, as pessoas que ganham menos e consomem são aquelas que vão pagar proporcionalmente mais, né? Então, essa é um exemplo que o professor Silvio traz para explicar como que o racismo estrutural se manifesta na relação das pessoas na nossa sociedade. Essa questão, para citar só esse exemplo, transversaliza as dimensões da política, da subjetividade, de diversas maneiras. Tá? É notório que a violência provoca diferentes impressões sociais, quando a vítima é uma pessoa branca ou uma pessoa negra. Tá? A comoção, o choque,
é evidente quando a experiência da violência ocorre com a pessoa branca. Essa mobilização de sentimentos e consternação não ocorre na mesma proporção e intensidade quando a vítima é uma pessoa negra. Por outro lado, causa espanto e consternação que pessoas negras frequentem certos espaços sociais, tidos como espaços exclusivos das elites. Esse é um outro dado. Por fim, o racismo estrutural impacta a consciência, a subjetividade das pessoas brancas, justamente organizando uma série de preconceitos sobre a sua própria condição de ser branco, sempre organizado pelo racismo. Assim, ser branco é regra, enquanto ser negro é exceção. Só o negro tem raça. A pessoa branca não tem raça. Este é um aspecto de um tema chamado branquitude, identidade étnico-racial forjada à luz do racismo. Um professor e pesquisador chamado Lourenço Cardoso tem tecido contribuições importantes sobre a compreensão dos tipos de branquitude, crítica e acrítica. Um outro pesquisador muito importante, Luiz Vinícius Belisário, somou contribuições, analisando o que ele categorizou como branquitude dissimulada, uma espécie de meio caminho entre a branquitude crítica e a acrítica. A provocação é a seguinte: será que conseguimos visualizar essas questões todas no esporte, no futebol? Para iniciar esse diálogo, eu tenho o prazer de convidar Marcelo Carvalho. Marcelo, por favor, fique à vontade, verifique se o seu microfone está desmutado e a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, todos e todas. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Bárbara. Você agora falou algo muito importante, assim, né? Algo que a gente precisa entender enquanto sociedade brasileira. E usou o Silvio Almeida, um amigo que eu tenho de eventos, né, que a gente fala de racismo. E você tocou num ponto muito importante, assim, que é somente as pessoas negras têm raça no Brasil. Então, uma das dificuldades que nós temos é quando nós vamos no evento e nós citamos os brancos, as pessoas tendem a se ofender, porque parece que você está apontando o dedo para determinado grupo de pessoas. Mas as pessoas esquecem que durante muito tempo elas nos consideram os negros e se sentem sempre à vontade de nos classificar como negros. E muitas vezes nos questionam até mesmo se preferimos ser chamados de negros ou pretos. Então, essa questão de raça, ela é muito bem pontuada e a gente precisa muito bem entender, e eu usei esse parênteses para entrar no tema do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é um projeto que monitora e acompanha os casos de racismo no futebol brasileiro, com atletas brasileiros no exterior, e acompanha também casos de preconceito e de discriminação em todos os esportes no Brasil, e também o que acontece no mundo, porque é importante a gente fazer um paralelo do que acontece lá fora para trazer os bons exemplos para o Brasil. Mas nesse acompanhar os casos de racismo, a gente percebe, primeiro, quando um jogador negro ele é ofendido, uma das primeiras características que esse agressor usa para xingar ou insultar é a questão da cor da pele. Então, por exemplo, nós temos no Brasil, de 2014, quando o Observatório nasce, de lá para cá, nós monitoramos 20 casos de racismo no futebol brasileiro em 2014, 25 casos de racismo no futebol brasileiro em 2015, 35 casos em 2016, 43 casos em 2017, 44 casos em 2018, 67 casos em 2019. Ou seja, nós temos uma curva que só cresce de denúncias de racismo no futebol brasileiro. E aqui é importante eu frisar que, quando eu falo de denúncias de racismo no futebol brasileiro, eu não faço a distinção entre racismo e injúria racial. Essa distinção não é feita na questão do esporte, principalmente porque dentro da justiça desportiva
ela trata os casos como os casos de discriminação por conta da raça, por conta da cor da pele. Então, nós não fizemos essa distinção dentro do observatório. Também por entender que, quando você insulta uma pessoa negra por conta da cor da pele, da raça, você está cometendo racismo. A única diferença é que, conforme a lei brasileira, você pode classificar esse crime como injúria racial ou como racismo. Mas no observatório nós não fizemos essa distinção. E isso é muito importante, porque muitas vezes, quando eu apresento esses dados, alguém para bater esses dados, né? Porque esses dados apontam uma sociedade extremamente racista, que comete atos de racismo há quase uma rodada por jogo nos campeonatos no Brasil, e porque nós não temos ações de combate, né, campanhas de combate ao racismo. Então, alguém vem dizer que, não, mas não são casos de racismo, são casos de injúria racial. Então, a primeira coisa que a gente bate é essa observação. Segundo, esses casos que nós divulgamos são os casos apresentados pela imprensa, ou seja, os casos de racismo no futebol ou no esporte no Brasil, eles devem ser numa quantidade muito maior que essa que o observatório apresenta. Mas nós decidimos trabalhar com casos noticiados pela imprensa pela questão de comprovar a veracidade. Então, nós não trabalhamos com os casos, né? Porque quando a gente traz uma denúncia, ela parte de uma denúncia. Alguém disse, olha, eu fui ofendido racialmente. Aí entra no campo da denúncia e depois vai ser julgado dentro da esfera esportiva, pelos tribunais de justiça desportiva, e no futuro, se o jogador apresentar uma queixa, registrar um boletim de ocorrência e ir à justiça, vai ser julgado pela justiça comum. Então, esse é o cenário atual do futebol brasileiro. Um futebol extremamente racista, um futebol que não sabe lidar com os casos de racismo, mesmo tendo uma grande quantidade de jogadores negros. Mas só que quando a gente fala em incidente, quando a gente fala de denúncia, nós estamos trabalhando com a ponta do iceberg, ou seja, com aquela parte do racismo que é possível ver e detectar, sem que alguém diga que nós estamos inventando dados. Porque, na verdade, se a gente for analisar o futebol brasileiro, nós vamos perceber que, por mais que tenhamos uma grande quantidade de jogadores negros, nós não temos treinadores negros, nós não temos dirigentes negros, não temos presidente de clubes negros e não temos conselheiros em grande quantidade nos principais clubes do Brasil. Isso mostra o quanto o futebol ainda é um esporte extremamente elitista, extremamente racista. Se a gente for parar para analisar o futebol profissional, a gente vai perceber que ele em nada é um esporte popular. Afinal de contas, nós estamos falando de um esporte onde o preço das camisetas é caro, o ingresso para entrar no estádio é caro, para ser conselheiro de um clube de futebol, você tem que investir tempo e dinheiro, onde a população negra não tem essas condições, ou seja, nós estamos falando de um esporte que, se analisarmos o futebol profissional, em nada ele é popular. Mas a gente não consegue avançar nesses debates no Brasil. De 2014 para cá, por conta dos dados apresentados pelo Observatório, a gente tem conseguido avançar na pauta. Então, quando o Observatório lança um relatório e traz essa quantidade absurda de casos de racismo, nós temos ao nosso lado a imprensa, que muito fala sobre os dados apresentados pelo Observatório. Ou nós vamos falar de racismo quando acontece um caso. Então, o Neymar denunciou ter sido chamado de macaco em um jogo na França. De lá para cá, do dia que o Neymar foi ofendido até hoje, eu devo ter sido convidado para falar em diversos programas esportivos, dei entrevistas para diversos jornais. Eu fico feliz de ocupar esse espaço. Ao mesmo tempo, eu fico triste porque a gente só consegue ocupar esse espaço a partir de um incidente. Então, tudo que o Neto colocou de forma muito boa, esclarecedora, o racismo no Brasil,
ele precisa ser analisado sob o prisma do racismo estrutural, institucional, e não a partir de um incidente. Porque se a gente for falar de incidente, nós vamos estar apagando focos de incêndio o tempo inteiro. Mas é importante lembrar que, quando o observatório traz todos esses dados, a gente consegue mostrar para a sociedade brasileira, principalmente para a imprensa e para acadêmicos, que o racismo no Brasil é estrutural. Está aqui os dados. É grande quantidade de racismo versus falta de ações e campanhas de quem está no poder. Então, esse é o cenário. E a parte mais cruel do racismo para os jogadores de futebol, agora entrando nos jogadores, apesar de toda essa falta de apoio, nesse momento onde nós estamos vendo uma campanha muito grande de manifestações fora do Brasil, os atletas brasileiros negros estão sendo muito cobrados em se posicionar. E aí eu tenho dito em todos os espaços que eu sou convidado, como um atleta vai se posicionar, primeiro, se ele não teve a base de ensinamento sobre o que é racismo. Como um atleta vai se manifestar se ao longo da história do Brasil, os atletas que se manifestaram sofreram represálias ou foram apagados. Então, existe um silenciamento. E como os atletas vão se manifestar se clubes, entidades e federações não apoiam essas manifestações? Então, o racismo tem hoje no Brasil o lado mais cruel, que é cobrar posicionamento de atletas negros. Depois a Bárbara e a Dani vão falar, e aí elas podem falar com um pouco mais de propriedade do que eu, porque eu não estou presente dentro do dia a dia das categorias de base, sobre o que o atleta de futebol, nessa idade, o que é o diálogo dele sobre racismo. A gente não tem esse diálogo sobre racismo na sociedade brasileira. A gente discute incidentes racistas, a gente discute o racismo individual. E aí, para finalizar minha fala, eu gostaria de lembrar a todos que quando você bota o microfone para um garoto, um jogador de futebol falar de racismo, você está provocando que ele fale do racismo que ele sofreu, do racismo individual. E você está provocando que ele busque no seu inconsciente, na sua memória, momentos que ele quer esquecer. Afinal de contas, é muito dolorido para toda pessoa negra contar uma situação de racismo que ela passou. Porque, na verdade, ela passou por uma situação de violência sem amparo nenhum das autoridades, ninguém. Então, quando você sofre uma violência, né, porque o racismo é uma violência, e você vai até a delegacia registrar esse racismo, você não tem amparo das autoridades policiais. Emicida já disse, quando ele sofreu racismo e foi à delegacia registrar a ocorrência, ele ficou 5 horas esperando para denunciar. Porque o delegado a todo momento perguntava para ele, você tem certeza que quer denunciar isso? Mas é só isso que você quer denunciar? Então, ou seja, as autoridades ainda não entendem o racismo da forma que elas deveriam. Então, é muito dolorido para nós negros falarmos sobre racismo. É mais fácil quando eu falo de racismo, porque eu estou falando de um sistema, eu estou falando do racismo estrutural e estou contando situações dos outros. Mas se, acaso, eu for contar uma situação que eu passei na vida, eu tenho certeza que eu vou me emocionar. Todos os atletas que eu ouvir contando uma situação que passou na vida, nos diversos eventos que eu fui, todos embargaram a voz, todos lacrimejaram. O racismo nos machuca, o racismo nos adoece. E, para finalizar, o racismo nos mata. A cada 23 minutos, um jovem negro morre assassinado no Brasil. E a última campanha que o Observatório fez, ela disse, esse menino, essa menina, que é vítima de uma bala que não é perdida, porque essa bala sempre encontra um corpo negro, não estaria aonde nós hoje estamos, eu, Dani, Bárbara e Neto, se essa bala tivesse nos encontrado. Então, a violência nos adoece, mas a violência do racismo, ela nos mata. Muito obrigado. Marcelo, eu quero lhe agradecer nesse início, né, de bate-papo. Você já traz
importantes questões para a gente pensar o esporte, para a gente pensar especificamente o futebol, né? Você trouxe que quando um jogador negro é agredido, ele sempre é agredido pelo viés do racismo, né? Isso é um dado fundamental, é um dado importante, né? Porque isso demonstra que o racismo ele faz parte, de fato, das relações sociais, né? Tanto que ele aparece com muita facilidade no futebol, né? Quando o alvo dessa violência é um jogador negro, né? E aí você diz que as denúncias de racismo no futebol brasileiro só aumentam, né? Dados do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Vocês trabalham com casos que são apresentados à imprensa. Então, provavelmente, o número é muito maior, né? Como você traz, né, Marcelo? Então, essas denúncias são apenas a ponta do iceberg. Pensando em tudo isso, Marcelo, e entendendo que o Observatório de Discriminação Racial no Futebol ele tem um papel fundamental hoje para o esporte brasileiro, sobretudo para o futebol, especificamente para o futebol, mas não somente, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, Marcelo, sobre a relação que o Observatório tem com as entidades que administram o futebol hoje no país. Como é que funciona essa relação, né? Bom, como a gente estava falando antes, o racismo ele é estrutural e institucional. Então, nós temos no poder, na sua maioria, uma composição de pessoas brancas que não estão acostumadas a ouvir falar sobre racismo. Então, quando o observatório chega para conversar com dirigentes de futebol, ou até mesmo com empresários e assessores de imprensa de jogadores, a primeira resposta que nós vamos ouvir nós não temos problema com o racismo. Afinal de contas, existe uma grande quantidade de jogadores negros no futebol. Nós não temos problema com o racismo, afinal de contas, o maior jogador de futebol do Brasil e da história do mundo é negro. E aí eu preciso lembrar para eles que Pelé é o maior jogador da história do futebol brasileiro e mundial, apesar de ser negro. Então, a dificuldade é que as pessoas ainda não entendem que o racismo está muito presente dentro do futebol. Está muito presente quando a gente não tem, dentro desses grupos que definem e que regulamentam o futebol, a presença de pessoas negras. Mas, se nós estamos falando de grupos que não entendem o que é o racismo, eles só entendem, na maioria das vezes, o racismo quando há xingamento, porque se não há xingamento para eles, não existe o racismo, é muito difícil a gente conseguir avançar na temática dentro dos clubes, das federações e das entidades esportivas. Se nós formos para analisar hoje, na Inglaterra existe uma instituição chamada Kick Out, que faz o mesmo trabalho que o Observatório faz, de monitoramento dos casos e apresentação de dados. A Kick Out faz duas coisas que o Observatório não faz e não temos condições de fazer. Ela monitora através de aplicativos as denúncias de torcedores presentes dentro dos estádios. Então, existe um aplicativo que o torcedor está dentro do estádio e ele flagra alguém cometendo racismo e ele manda para essa instituição. E ela também consegue fazer diversas campanhas de combate ao racismo na Inglaterra. O Observatório, apesar de ser reconhecido pela imprensa, reconhecido no meio acadêmico e por grande parte da sociedade, ele é um trabalho voluntário. Ele é um trabalho desenvolvido por mim e pela Débora até 2019. Agora, esse ano, entrou a Roberta Pereira e o Luciano, mas eu costumo brincar, se eu e a Débora hoje desaparecermos, o Observatório acaba. E um trabalho com a importância que o Observatório tem, dito isso por outras pessoas, não por mim, porque eu não consigo ainda perceber essa importância, ele deveria ser financiado por alguma instituição. Ele deveria ser acolhido por alguma instituição. E não ser acolhido, não ser financiado, mostra o tamanho do racismo no Brasil. Ou seja, o Observatório apresenta os dados, apresenta as informações, e ninguém pode dizer que o futebol brasileiro não é racista. Os dados estão aqui, os dados estão postos, sempre com fonte. Então é impossível você brigar
com a ciência, com a informação. Mas, por outro lado, a gente não recebe essa verba para poder avançar nesse debate. E aí fica sempre aquela informação assim, o Observatório consegue fazer algumas ações. Nós fizemos agora, quando eu disse a ação Poderia Ser Eu, participou da ação Inter, Grêmio, Bahia, Corinthians, Vasco, Santos. No total, deu 13 clubes de todas as séries. Mas só na Série A nós temos 20 clubes. Só seriados nós temos 80. Ou seja, o trabalho do Observatório não consegue atingir todos os clubes. Alguns clubes, de fato, eu não consigo chegar para apresentar o trabalho do Observatório. Outros clubes me respondem que, não, nós já temos ideia de ações e campanhas de combate ao racismo e não precisamos do Observatório. Mas aí eu pergunto para vocês e pergunto para todo mundo que está nos ouvindo, qual é a campanha de combate ao racismo no futebol brasileiro que é efetiva? Que a gente vê regularmente falando de racismo. Não existe. Então, o futebol brasileiro ainda está muito carente de campanhas e ações de combate não só ao racismo, mas ao machismo, à LGBTfobia e à xenofobia. São inúmeros casos de machismo, LGBTfobia e xenofobia no futebol brasileiro. Por outro lado, não temos as campanhas de combate. Nós temos ações pontuais feitas por clubes, geralmente quando acontece um caso. E aí o clube vai lá e se manifesta. Mas, quando não acontece um caso, parece que o racismo não está presente. Agora, o Brasil discute o racismo a partir do caso do Neymar, olhando para a França, como se o futebol brasileiro não houvessem casos de racismo. Então, a gente precisa que clubes, entidades esportivas e até mesmo marcas esportivas entendam e façam a sua parte no combate ao racismo. Não adianta cobrarmos posicionamento de atleta. O atleta tem medo de se posicionar. E eu entendo o medo dele. Afinal de contas, o Ângelo Assunção denunciou racismo e está desempregado. Essa é a realidade do racismo no Brasil. Então, a gente precisa que quem manda no futebol brasileiro entenda e faça a sua parte. Marcelo, obrigado. A gente vai voltar a esse assunto, com certeza, né, quando nós formos debater e considerar as perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Eu quero agradecer, Marcelo, suas primeiras considerações sobre o tema e quero passar a palavra agora para a Bárbara Parra. Bárbara, por favor, verifica se o seu microfone está desmutado. Fique à vontade, a palavra é sua. Olá, boa tarde, tudo bem? Tá certinho? Ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer por essa rica oportunidade, porque estar aqui tem grande significado, como o Marcelo acabou de trazer, né, para todos nós. Falarmos sobre o racismo, ele nos dói, realmente ele nos dói, porque nós somos pessoas e sentimos na pele diariamente as suas diversas expressões. Bom, eu quero iniciar me apresentando, né, construindo com vocês o meu lugar de fala. O meu lugar de fala é de uma mulher negra, da classe trabalhadora, que sou mãe, sou filha, sou cidadã, por acaso assistente social e também com uma formação completa em administração. Todos esses elementos formam a Bárbara. Eu gostaria, né, que nós iniciássemos uma pequena reflexão pensando na construção histórica de onde nós estamos hoje, né? O Brasil, ele foi concebido de uma forma muito violenta, através da escravidão de negros e índios. Quando nós chegamos nessa sociedade capitalista, ao qual nós estamos inseridos, o que nós percebemos? Uma divisão de classes. E nessa divisão de classes, a desigualdade ela é predominante, isso é evidente. Acima de tudo, tem uma busca incessante da classe dominante por lucro e da classe trabalhadora pela sobrevivência. Quando nós verificamos esse tipo de situação, ao qual nós fazemos parte, né,
nós identificamos que os valores sociais, como o certo e errado, o justo e o injusto, eles se confundem, né? Mas, assim, tudo converge para um objetivo, que é sobreviver nesse sistema. E, assim, quando nós falamos dessa sobrevivência no sistema, nós não podemos nos esquecer das políticas públicas aos quais nós estamos submetidos. Quando eu digo nós, eu digo sociedade. Eu vou entrar no ponto onde os negros se encontram dentro dessa sociedade. Mas eu gostaria aqui de elucidar 2 pontos, né? Primeiro, politicamente falando, quando nós falamos de políticas públicas, eu quero trazer à luz a Emenda Constitucional de 95, onde ela congela por 20 anos os investimentos em saúde, educação e assistência social. E isso traz um impacto muito forte para a classe trabalhadora. São os primeiros a serem negativamente atingidos. E o que isso significa? É um certo desrespeito aos direitos sociais, porque ocupa o lugar de defesa do interesse do capital e não do interesse coletivo, que é a classe trabalhadora. É nítido que também não há um esforço, né, desse governo neoliberal para derrubar essa emenda, né? Isso é nítido. E essas políticas técnicos, mas já restabelecemos a nossa conexão. Então, gostaria de passar a palavra novamente para a Bárbara. Fique à vontade, Bárbara. Muito obrigado. Tá tudo certinho? Tá ouvindo? Bem. Normal? Ótimo. Então, eu vou só retomar quando eu estava falando da questão da feminização da pobreza, né? Porque quando o governo ele institui algumas políticas públicas, elas não contemplam a realidade brasileira, certo? E eu fiz uma breve pesquisa no site do IBGE e eu achei muito interessante, isso me leva e nos leva a refletir sobre o cenário das políticas atuais através dos indicadores sociais. 73% dos pobres no país são pretos e pardos, 73%. Dentro desses 73%, 30 milhões são mulheres pretas abaixo da linha da pobreza. Não são pessoas pobres, são pessoas abaixo da linha da pobreza. E é esse cenário, são esses arranjos familiares que esses atletas estão inseridos. São essas famílias que compõem a residência desses atletas dentro do esporte, não só dentro do futebol, é dentro das casas, é o território onde nós estamos. Então, quando nós verificamos esses índices, nós conseguimos elucidar a grande importância pela busca e pela luta de políticas públicas que atendam às necessidades específicas da classe trabalhadora negra, principalmente. E nós não podemos usar essa falta de política pública para justificar a nossa inércia. É fato que, historicamente, é muito difícil, né, por questões históricas mesmo, de construção da sociedade, né, que é muito difícil a construção dessas políticas públicas, considerando esse aspecto desigual e tão violento historicamente construído. Mas isso não deve ser impedimento para nós nos posicionarmos frente a todas essas questões que nos colocam diariamente em contato com as outras pessoas que
passam pela mesma situação. Então, o que eu quero, né, o que eu gostaria de trazer aqui para nós nesse momento de discussão? Como o Marcelo trouxe para nós, né, a mídia ela tem um forte impacto e uma grande influência na formação de opiniões. Ela é uma massiva formadora de opiniões. E nós, enquanto profissionais, temos a responsabilidade e somos, sim, responsáveis em formar esses cidadãos e essas pessoas para que elas estejam preparadas e até mesmo munidas pessoalmente, profissionalmente, para o enfrentamento direto ao racismo. Porque, como o Marcelo trouxe, os atletas eles não sabem discutir sobre isso. Eles não conseguem discutir sobre violência. Eles não conseguem discutir sobre violência contra a mulher. Então, quando nós falamos de violência, nós falamos de todos os aspectos da violência na qual todos nós estamos inseridos. Se nós não falarmos, por exemplo, de violência doméstica hoje, para os pequenos, ele pode se tornar o futuro agressor de amanhã. Então, nós temos uma grande responsabilidade profissional de levar para os espaços, para os clubes, para os lugares onde nós estamos, essa discussão que é tão cara e tão profunda para todas as profissões. E eu digo não só pela questão do serviço social, isso se abrange para toda a equipe de trabalho, porque nós estamos atuando diretamente com a formação de pessoas, nós somos responsáveis em formar pessoas. E por que não formar pessoas com pensamentos críticos e reflexivos sobre os espaços que elas ocupam, quem elas são dentro da sociedade, empoderá-las para que elas possam falar das dores que elas sentem. Por que é vergonhoso falar sobre a dor que ela sente? Por que ela se sente coibida de falar que ela é negra? Entende? Então, eu quero aproveitar e trazer um exemplo que, quando eu fui convidada, eu falei assim, não, eu tenho a oportunidade de falar sobre isso. Um certo dia, um dia comum de trabalho, eu percebi uma movimentação diferente ali no escritório. Eu percebi um sobe e desce, um vai e vem. Eu falei assim, nossa, o pessoal está agitado, deixa eu ver o que está acontecendo. E fui no intuito de oferecer ajuda. Quando eu cheguei em um determinado espaço, eu falei assim, pessoal, tá tudo bem? Vocês estão precisando de ajuda? Não, você não vai poder ajudar. Tá tudo bem, nós vamos resolver aqui, já tá tudo certo que nós vamos conseguir resolver. E eu observei que naquele momento, a pessoa que estava aguardando atendimento não falava português, ela falava inglês. E aí eu fui até a pessoa e realizei o atendimento e fiz todo o procedimento que precisava ser feito com aquela pessoa naquele momento. Quando eu terminei o atendimento, eu não consigo identificar para vocês qual foi a reação das pessoas. Se foi ódio, se foi inveja, se foi surpresa, porque naquele espaço só eu falava inglês. E assim, isso não deve ser visto como mérito, isso deve ser uma conquista de todos. Independente das nossas escolhas, nós estamos submetidos, primeiramente, diretamente ao racismo, sim. Então, isso me trouxe, assim, até um certo respeito, né, comigo mesma, porque eu falei assim, caramba, olha quem eu sou, quem eu me formei perante os espaços onde eu estou. Então, é muito importante que nós tenhamos essas discussões, que nós tenhamos as discussões com as famílias e com os atletas dentro dos espaços onde nós estamos, que nós levemos informações, porque é somente a informação e o conhecimento que pode transformar. Se nós não lutarmos, eu vejo que existe, sim, um avanço, né, um passo muito lento em relação às discussões. Esse passo ele é lento, mas nós fazemos parte desse passo. A gente precisa dar esses passos, mesmo que eles forem muito lentos, como o Marcelo trouxe para a gente. E eu gostaria de finalizar minha fala, porque eu tenho muitas coisas, né, para a gente poder discutir, para a gente poder refletir, lembrando que a Angela Davis traz uma frase que é muito rica, né, para a classe trabalhadora, né, para as mulheres, para as pessoas, onde ela fala que quando a mulher negra avança,
toda a sociedade avança. E isso é muito verdadeiro quando nós estamos ocupando esse lugar, né? Quando nós estamos no nosso lugar de fala, porque a pessoa que é branca, ela não vai entender o que nós estamos falando. Ela vai trazer o ponto de vista dela, mas as lágrimas são nossas, porque somos nós quem estamos diretamente lidando ali no dia a dia, institucionalmente falando, porque nós estamos sempre disputando, né, os dois espaços, enquanto pessoas, enquanto instituição. A gente sempre tem que dar esse ponto, esse equilíbrio, e isso precisa ser de uma forma muito clara e muito profissional, e a gente só faz isso construindo esse coletivo, essa discussão, esse momento que é tão rico para todos nós, e que a gente consiga levar para frente aí toda essa discussão que nos é essencial. É isso. Bárbara, muito obrigado. Obrigado por esse primeiro bate-papo que você trouxe, né? É muito interessante, Bárbara, que na sua fala você trouxe alguns elementos, né, que trazem para a gente o entendimento de que é impossível discutirmos o racismo estrutural sem discutirmos também as desigualdades de gêneros, né, sem discutirmos outras questões que estão interligadas, né, e que juntas constroem uma trama de vulnerabilidades, né, e de impossibilidades, né, a algumas populações em detrimento de outras, né. No esporte isso é muito evidente, né. Então, quando você trouxe a feminização da pobreza, né, quando você trabalha com a ideia de que existe uma dificuldade, né, e um problema entre interesses coletivos e interesses esdrúxulos e duvidosos, né, no campo da gestão das políticas, né. Isso é muito importante para que a gente consiga situar dentro do esporte aquelas estruturas que dificultam e que fragilizam o esporte e não permitem que o esporte progrida no nosso país, né? Quando a gente olha para fora, a gente tem exemplos de gestões esportivas que a gente não consegue encontrar dentro do nosso país, né? Então, é fundamental. Esse é um debate que a gente precisa fortalecer muito, tá? E seguramente a gente vai entrar nesses termos logo mais. Eu queria convidar agora a Daniela Alves. Dani, verifica se o seu microfone está mutado. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Neto. Boa tarde a todos os participantes, a Bárbara, o Marcelo. Vim falar depois dessas duas feras, fica até difícil, né? Minha fala vai ser até mais curta, né? Porque eles, com mais propriedade, falaram e muito bem desse assunto, né? Que é global, né? Infelizmente ainda é global. Eu venho trazer mais uma visão de dentro, né, do esporte em si, né, por eu ter sido atleta, não sofri racismo, né, apesar de ter sido considerada negra somente quando eu atuei na Suécia, eu era negra, porque eu era a única mais de cor da equipe, né, então eu não sofri isso na pele, mas eu venho trazer experiências e vivências de uma visão mais imersa ali, né, dentro do esporte, né, dessa estrutura, e pegando essa fala do Marcelo, a gente, já por ser brasileiro, a gente, quando eu atuei muito fora do país, a gente já sofre um racismo, só por ser brasileira. As pessoas lá fora, elas achavam que a gente não tinha nem residência, vivíamos como índios, todos. Então, para você ver a visão que era na minha época, hoje, obviamente, já mudou, né? Isso é quando eu atuei lá fora, eles já tinham essa visão de racista sobre nós, só por sermos brasileiros. E pegando essa fala do Marcelo, de denúncia, né, que ele veio trazer muitos números, essa crescente, né, a cada ano dentro do
futebol brasileiro de racismo, eu vejo assim, do ponto de vista como atleta, isso acontece mais quando é uma denúncia que envolve uma equipe rival, que vai ser levada à frente em busca de uma punição, de tirar pontos da outra equipe, de ter alguma ação que vá favorecer a equipe que sofreu, não o atleta em si, mas aquela equipe que teve um atleta que sofreu racismo. Então, por isso que vai divulgando. E quando esse racismo ele surge dentro da própria equipe, seja de um comandante com o seu atleta, seja entre atletas da mesma equipe, seja entre colegas de profissão ali, seja no corpo técnico ou mesmo atuando dentro de campo, os próprios atletas. Será que esses números eles saem dali? Ou eles, as pessoas levam, não, ele deve ter brincado com você, não, foi, como a gente diz, né, foi uma resenha do futebol, não deve ter falado sério. Então, é isso, esses números, como você bem lembrou, Neto, eles são muito maiores, né? Quando ele surge de uma equipe contra outra, é muito mais fácil de ser divulgado, porque vai em busca de uma retirada de pontos, de uma punição para aquela equipe, para aquele clube, mas não em si, pensando no atleta, né? E ao meu ponto de vista, essa orientação tem que partir da gente mesmo, né? Se o clube não tem uma ação, um projeto que leve orientações racistas, né, para esses atletas que estão na base, principalmente, que estão iniciando, como lidar com aquilo, eu acho que hoje, como eu sou treinadora, sou uma comandante, né, uma educadora, cabe a mim fazer a minha parte, nem que seja um pouco com aquela minha equipe, né, para que elas se sintam iguais às outras. O meu tratamento, e eu procuro mostrar não só para as atletas, e quando tem oportunidade de ter uma reunião com os pais, mostrar que são todos iguais, independente da cor, da sua raça, são tratadas todas iguais, numa mesma linha, né? Nem eu mesmo procuro me colocar acima das atletas. A gente, quando tem uma reunião, olho no olho para mostrar que somos todos iguais, e dar um empoderamento, fazer com que ela tenha a sua opinião e que tenha uma proteção, que olhe ali para trás e veja você a incentivar a tomar atitude, a buscar, não só porque é negra, como bem disse a Bárbara, porque ela é negra, ela não pode falar uma outra língua, porque ela é negra, ela não pode exercer uma profissão considerada de brancos, né, uma medicina, uma advocacia. Então, a gente está ali porque, na base, a gente sabe que muitas não vão virar atletas profissionais, é um funil, né, passam-se poucos, mas cabe a nós dar esse empoderamento para que esse atleta, seja o que ele quiser ser, o que ela quiser ser, independente da raça, da onde ela venha, né? Então, a gente está ali para isso. E antigamente, eu acho que era muito pior ainda. Hoje, a gente ainda consegue ver essas pessoas tendo coragem em falar, porque vê que alguém começou a falar, encoraja aquela outra pessoa, aquele outro atleta, ou aquela outra pessoa a tomar atitude de falar também. Mas, antigamente, se sofria muito. Eu lembro que na década de 90, meados ali de 2000, teve uma campanha de divulgação, digamos assim, do futebol feminino, onde fizeram calendários eróticos, né? Tipo, as atletas desfilando no campo de chuteira com biquíni ou com peças curtas, e você não via eles escolhendo as brancas, as negras. Eles buscavam aquela que era branca, aquela que era loira, que tinha um cabelo no padrão que eles queriam, que tinha uma beleza que eles queriam, mas eles não buscavam aquela atleta negra para fazer uma divulgação de uma modalidade que eles achavam que tinha que ser erótica para buscar patrocinadores, para buscar público, né?
Então, eu venho trazer mais essa visão que eu tenho de dentro, né, que a gente tem que ter essa atitude, mesmo que um clube não tenha, mas a gente, como educador, de passar para essas atletas que são novas, né, no meu caso, que eu lido com atletas jovens, de empoderá-las, de mostrar que elas são capazes de ir em busca, independente se ela seja branca ou negra, que ela tenha posses ou não, ela tem que lutar pelo objetivo dela, ela tem que lutar pelo o que ela quiser ser, né? Então, essa é uma visão mais de dentro que eu trago. Eu não tenho não sofri na pele, mas eu tomo essas dores, porque minhas colegas, eu tive muitas colegas, eu tenho muitos amigos negros, e sempre fiz questão de estar perto e de abraçar e de estar ali junto, mostrar que somos todos iguais, independente. Quando falavam assim, Dani, eu preciso ir em tal lugar, mas é meio complicado, eu falava, mas você entra? Não, eu entro. Eu falei, então eu também entro. Se você pode entrar, eu também posso entrar. E assim vice-versa. Então, eu trago mais essa visão de dentro, essa visão de educadora hoje, de empoderar essas meninas, nessa visão do que eu já vi, né, e o que eu já vivi, né, graças a Deus, né, não sofri, mas aí eu deixo mais, essas duas feras falaram muito bem, né, sobre esse tema racismo, que infelizmente não deveria existir, mas existe e está só crescendo, como mostram os números, e cabe a nós tentar mudar com essa geração que vem, né? Então, obrigado, eu quero participar mais no debate, perguntas, a gente vai respondendo e participando bem. Dani, muito obrigado. É muito interessante, né? Porque nós temos 3 perspectivas diferentes, né? Até por conta das atuações, dos contextos de atuação que são diferentes, né? Então, isso enriquece muito esse debate, né? Então, a gente tem o Marcelo, né, que traz uma visão mais analítica, considerando os trabalhos que o Observatório de Discriminação Racial no Futebol vem produzindo, né? Mais a experiência que ele tem no campo no campo do esporte, né? A gente tem a Bárbara, né, que atua, né, tanto em um clube esportivo, quanto também em instituições que trabalham com serviço social, com assistência social, né? Então, existe essa perspectiva, né? Nós temos a Dani Alves, né, que foi atleta de alto rendimento, representou o Brasil, né, e agora atua também como educadora, como professora, como formadora, né? Então, isso tudo é interessante, né, e traz para a gente uma visão super plural daquilo que a gente está tratando, que é o racismo estrutural no esporte, e especificamente no futebol, né? Dani, você trouxe algumas informações muito interessantes, né? E quando você fala que você se viu negra, talvez, na Suécia, ou seja, na Suécia você sofreu preconceito, né? Ou você foi identificada como uma pessoa negra. Isso traz alguns elementos também muito interessantes para a gente discutir a questão das identidades étnico-raciais no Brasil e fora do Brasil, né? E você trouxe também alguns elementos bem importantes, né? Quando você fala do estereótipo do atleta fora do Brasil, né? E daí a importância também da gente refletir sobre a educação dos atletas, né? Algo que a Bárbara trouxe muito fortemente também na sua fala, né? Então, são questões absolutamente fundamentais para a gente pensar o esporte e para a gente pensar a superação do racismo estrutural no esporte, né? Nós já temos perguntas. Então, agora, nós entramos nesta etapa, né, da nossa atividade hoje, que é
a gente estar dialogando com o público e trabalhando com as perguntas que me vêm, né? Eu quero trazer duas perguntas feitas pelo nosso amigo Laudo Júnior. Essas perguntas se complementam, tá? Ele pergunta: vocês acreditam que, enquanto não discutirmos a estrutura racista da formação do Brasil, não caminharemos para uma sociedade justa? E aí ele traz uma outra pergunta. Por que os casos de racismo são sempre atenuados e desqualificados para a injúria? Eu vou pedir para o Marcelo. Marcelo, se você puder começar a trabalhar com a resposta, e depois a Bárbara e a Dani também podem complementar. Essa pergunta ele fez para você, viu, Marcelo? Tranquilo. Falando de lei, né? O racismo, crime de racismo, ele é cometido quando você ofende uma coletividade. Então, no meu entender, a gente tem um pequeno problema com a questão da lei, né? Porque por mais que a gente tenha ali determinados casos onde a gente consegue identificar que foi racismo e não injúria, entra no sistema jurídico, o advogado consegue colocar como injúria para atenuar a punição. Lembrando que, por exemplo, em termos de tempo de punição, tanto o racismo quanto a injúria, eles têm basicamente o mesmo tempo de punição, de 3 a 5 anos de cadeia, né? Mas o caso da injúria racial, você consegue trocar essa punição por um trabalho dentro de alguma instituição social. Então, você consegue submeter essa pena. Então, você troca uma possível punição em regime fechado por um trabalho em determinado espaço social. E aí, todo advogado consegue, pelo que a gente consegue assim, perceber, todo advogado consegue atenuar para a injúria racial. Esse é um problema que, no meu ponto de vista, a gente precisa modificar. Afinal de contas, quando um torcedor chega na beira da tela do campo e xinga os jogadores negros de macaco, ele está ofendendo uma coletividade. Ele não está ofendendo o A ou B. Quando uma pessoa chama uma pessoa negra de macaca, ela não está me ofendendo, ela está ofendendo todas as pessoas negras. Mas esse é o meu ponto de vista. E a gente também precisa entender que muita gente fala que, poxa, mas chamar um negro de macaco não é ofensa. A gente precisa, aí eu entro na primeira pergunta que ele fez, a gente precisa lembrar por que pessoas negras são chamadas de macaco. Isso vem lá da época da escravidão, aonde a gente queria desumanizar as pessoas. Então, a gente dizia, ou a sociedade dizia, que os negros eram muito parecidos com os símios, em termos de inteligência. Por isso, esse xingamento se perpetuou até os dias de hoje. Por isso, a gente deve, de toda forma, abominar esse xingamento. E a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade que não quer discutir o racismo, porque, como bem colocou a Bárbara, o sistema que a gente tem hoje, capitalista, neoliberal, para ele é vantajoso que o racismo continue. Para ele é vantajoso que esse 56% da população negra seja uma população com a baixa escolaridade. Para ele é vantajoso que 56% da população negra esteja em zonas periféricas com má condições de vida e que, na hora de buscar o emprego, aquele salário mais baixo ele vai ser aceito. E dessa forma o sistema vai se alimentando desse racismo. Por quê? Porque eu consigo, nesse momento, pagar um salário mais baixo. Então, quando a Bárbara chega lá para disputar uma oportunidade de trabalho, a Bárbara vai dizer, olha, eu sou formada em assistente social, sou formada em administração e tenho inglês. Ela vai buscar uma qualificação com salário um pouco maior. E assim vai ser para qualquer pessoa que tenha uma escolaridade maior. Quando a gente tem uma escolaridade maior, o nosso salário, a gente começa a buscar um salário maior. Então, o racismo, ele vai continuar existindo enquanto economicamente ele for vantajoso para quem, eu não digo nem para quem está no poder, mas para quem sempre esteve no poder no Brasil.
para as classes que sempre estiveram no poder no Brasil, o racismo é muito vantajoso. Nesse momento, onde a gente tem uma pandemia, onde a gente tem pessoas que não têm condições de um trabalho formal, a gente começa a entrar naquela situação onde, se você oferecer um salário muito baixo, ou mesmo oferecer moradia e alimentação, a pessoa vai aceitar o emprego, porque a pessoa já não tem mais o que comer. Então, qualquer emprego, qualquer oportunidade já basta para aquela pessoa. Então, o racismo vai se perpetuar sempre aí. Por isso que a gente não tem, na sociedade brasileira, um debate maior sobre a questão do racismo. Por isso que a gente não debate no Brasil de forma mais ampla o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. Por isso que a educação hoje é o principal alvo de quem está no comando. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas tenham qualificação. Eu não quero que as pessoas batam na minha porta e digam: esse salário eu não quero receber. Essa é a mudança que o Brasil precisa. O Brasil precisa investir em educação, mas o Brasil não quer investir em educação. O Brasil se beneficia com a baixa escolaridade. Então, essa luta que nós temos, nós, pessoas negras, de buscar uma melhor qualificação e, em consequência, a gente vem exigir políticas para nos inserirmos no cenário, por exemplo, das universidades, é porque para nós é muito mais difícil buscar esse espaço, não por falta de inteligência, como alguns dizem, vocês querem cotas porque vocês querem vantagem. Não, é muito mais difícil. Eu, Marcelo Carvalho, fui o primeiro da minha família a me formar numa universidade, não porque eu era mais inteligente que os meus antepassados. O meu pai me oportunizou uma possibilidade maior de eu estudar numa escola particular e de eu ir buscar a universidade. Eu pretendo oferecer isso para o meu filho, mas isso é muito difícil numa família que eu trabalhava e pagava a minha universidade. Quando eu tenho uma família constituída, eu já não posso mais pegar aquele dinheiro e me dar o desfrute de investir na minha educação. Eu vou ter que investir na educação do meu filho ou até mesmo investir na alimentação. Então é esse o cenário, por isso é tão importante essas políticas públicas que nos inserem nesses espaços. Por isso é tão importante nós vermos pessoas dentro de espaços de políticos, espaços de televisão, porque elas nos dão a possibilidade da gente almejar chegar naquele espaço. Eu tenho certeza que milhares de meninas, nesse momento, ou em outros momentos, olharam para a Dani e olharam para a Bárbara e pensaram: poxa, eu gostaria de chegar aonde elas estão. E se elas estão lá e elas são da minha cor, eu também posso chegar lá. Porque isso também nos marca. Isso também acaba nos colocando numa posição de inferioridade, mas não nossa, da sociedade. Quando a Bárbara contou que ela chegou em determinado espaço e o problema era falar inglês, as pessoas olharam para ela e disseram: não, você não vai conseguir resolver. Por quê? Porque ela era negra. Então a gente precisa entender que isso nos atravessa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso nos atravessa quando a gente chega num local de trabalho. E quando as pessoas dizem que a questão não é cor da pele, é meritocracia, basta esforço, é necessário lembrar que no Brasil, pessoas com a mesma escolaridade, sendo homem e mulher, mulher tem salário mais baixo. Sendo brancos e negros, negros têm salário mais baixo. Sendo mulher negra, o salário é mais baixo. Então, é preciso lembrar e preciso sempre falar que, por mais qualificação que a gente busque, por mais meritocrático que seja esse país, que não é, meritocrático, a gente precisa lembrar que a cor da pele faz diferença na hora que o empregador nos olha. Por isso é tão importante a gente lembrar a questão da raça. Não é nós que queremos o tempo inteiro lembrar: sou negro, quero. Eu não quero nada. Eu só quero que as pessoas me olhem com o mesmo olhar que olha para uma pessoa que tem a minha qualificação. Só gostaria de chegar num espaço, como a gente olha milhares de histórias de médicos negros, que as pessoas olham: gostaria de ser atendido pelo médico. Bom, médico sou eu. Não, por você eu não quero ser atendido. É isso. Isso acaba com a história da meritocracia. Isso nos mostra o tamanho da desigualdade racial no Brasil. Mas, de novo,
Esse país não quer discutir racismo. Esse país não quer discutir o seu passado escravagista. Não quer. Ninguém no Brasil quer se assumir racista e ter uma culpa. Ninguém no Brasil quer reconhecer os seus privilégios, porque nós estamos falando de branquitude, nós estamos falando de privilégio. Ninguém quer reconhecer os seus privilégios. Todo mundo quer continuar tendo os seus privilégios, não tendo que abrir mão de nada. E nós precisamos abrir mão de alguma coisa para chegar. Sempre foi assim ao longo da história, com todo mundo. Bárbara, Dani, considerações? Eu quero fazer sim. Marcelo traz uma reflexão importantíssima para todos nós, e quando nós pensamos nessa questão, né, da formação das políticas, quem são as pessoas que formam as políticas? São os brancos, não são os negros. Os negros, eles não fazem parte do poder de decisão, do poder de mudança, eles não fazem parte desse contexto, né? São sempre subordinados, e assim, né? Eu vejo que muitas vezes a mídia utiliza, né, de alguma figura ou outra para justificar algumas ações, né? Então, eu não vou citar nomes aqui, mas, por exemplo, tem negros na televisão que eu não me sinto representada, porque a realidade do Brasil não é aquele negro da televisão. É o negro que está lá na periferia e, como o Marcelo disse, que morre a cada 23 minutos. Essa é a realidade do Brasil. Então, quando nós falamos de discutir o racismo dentro do esporte, nós estamos falando de uma discussão estrutural, porque o esporte está dentro de uma estrutura branca. Ele é formado por uma estrutura, ele é regido por uma estrutura branca. Então, nós não conseguimos fazer essa reflexão se nós não entendermos o nosso papel e quem nós somos dentro dessa sociedade, quem que nós representamos dessa sociedade. Então, se nós não temos um espaço de discussão onde a gente reflita, principalmente sobre essa formação desigual do Brasil, a gente continua patinando e acaba naturalizando o racismo como se fosse culpa dos negros, como o Marcelo trouxe, que a gente se vitimiza através das cotas, por exemplo. E isso não é uma vitimização, é uma das formas onde o negro pode ter oportunidade, teoricamente, de ser alguém. Então, eu falo isso porque nesse dia que eu falei inglês com a pessoa, aí eu fui enxergada. Aí eu me tornei alguém, né? Então, isso é muito cruel, é muito dolorido, porque nós estamos falando de diversos espaços, e assim, como você trouxe, Neto, nós trazemos perspectivas diferentes, mas o que nós temos em comum? O racismo é muito nítido. Quando o Marcelo traz a perspectiva dele, quando eu trago a minha, quando a Dani traz a dela, isso tudo converge para esse racismo estrutural que é formado por brancos, regido por brancos, feito por brancos e sofrido por nós. É isso. Obrigado, Bárbara. Dani, quer fazer alguma contribuição? Não, imagina, Neto, eles já disseram tudo mesmo, né? Ótimo. Apresentados. Perfeito. Temos uma pergunta aqui da Ivanise Lopes dos Santos. Ela pergunta: vocês acreditam que enquanto não mudarmos a formação para os atletas e a luta coletiva de classes, social, raça e gênero, os atletas ainda serão objetificados como produto de mercado, commodities, não se sentindo fortalecidos para enfrentar o racismo? Posso falar? Fique à vontade. Muito obrigada. Sim, eu acredito que nós somos responsáveis por essa mudança. Nós somos responsáveis por essa formação. Precisamos levar discussões desse teor para os clubes, para as instituições.
Mesmo que exista, nós sabemos que estamos dentro de um território com um cenário onde a relação de forças ela é muito forte. Porém, é muito importante nós fazermos a nossa parte enquanto educadores. Nós fazemos parte desse processo de transformação. Nós somos uma das engrenagens para que todo esse círculo, né, todo esse cenário, ele gire em torno da transformação. Então, eu acredito que somos, sim, responsáveis por fazer esse processo de transformação com os atletas e com suas famílias também. Porque foi como eu disse, né, nós estamos inseridos num território de diversos arranjos familiares. E esses arranjos familiares, historicamente construídos, eles estão baseados nessa questão da desigualdade. E nós tendo esse poder, né, um certo teor aí de poder, uma certa pitada de poder, nós podemos e somos sim responsáveis em discutir isso e levar essa clareza para as pessoas com as quais nós estamos ali no dia a dia, seja institucionalmente, seja profissionalmente, porque, como eu disse, nós lidamos com esses dois entes, né? Nós lidamos com a instituição, onde é uma norma, né, estrutural que já vem regida por um contexto, que já vem regida por uma legislação, e estamos dentro desse cenário junto com a sociedade e a população. Nós temos uma relação direta com a comunidade. Então, nós precisamos, sim, trazer esse processo de discussão para esses dois espaços. É isso. Perfeito. Perfeito, Neto. Só complementar a fala da Bárbara, que foi perfeito. Isso cabe a nós mesmo, a Bárbara, né, como assistente social, e nós, assim, eu como treinadora, educadora ali, às vezes essas meninas, essas atletas, ou esses atletas, eles sofrem dentro da própria casa, né? Às vezes a gente dá um empoderamento, dá um norte para essa criança ou para esse adolescente, que quando ele leva essa fala para casa, os próprios pais ou parentes acabam podando, falando, não, mas você não vai conseguir fazer isso porque você é negro. Então, cabe a nós passar essas informações não só para esses atletas, mas também para os pais, para os responsáveis desses atletas, mostrar, sim, é possível, você não teve quem te oportunizasse, mas ajude o seu filho, ajude a sua filha a ir além. E depende muito do ambiente familiar também, porque não adianta nada a gente dar uma fala, dar um norte, dar um empoderamento, e quando esse atleta, essa atleta vai para casa, ela tem esse conflito de informação. Fala, eu posso ou eu não posso? Eu recebo isso do meu clube, no meu clube, chego em casa, eu não posso fazer, eu sou podada. Então, cabe, às vezes, essa mudança a partir do próprio atleta que é jovem, mudar o ambiente dentro da sua casa, que aí vai se espalhando dentro da comunidade e aí vai ganhando força. Perfeito, Dani. Nós temos uma última pergunta da Rachel Gertner. Ela pergunta para a Bárbara. Eu gostaria que você explicitasse melhor como consegue que os jovens reflitam as possíveis violências institucionais e estruturais que os meninos e meninas sofrem ou venham a ser submetidos. Que pergunta interessante. Que legal poder falar sobre isso. Então, nós temos no clube algumas atividades socioeducativas onde nós temos autonomia e a liberdade de discutir diversos temas, né, com o público, e além de inserirmos os atletas, nós também levamos informação para as suas famílias, né, dependendo da categoria, e também inserimos a comissão técnica dentro desse cenário. Então, através dessas atividades, né, porque nós temos autonomia para realizar essas atividades, né, com os atletas, ela é construída de uma forma organizada e de uma forma também hierarquicamente respeitosa. Nós fazemos essas rodas de conversa, convidamos também palestrantes, temos uma rede de atendimento, nós temos uma estrutura, né, tanto interna quanto externa, para a gente refletir e para nós levarmos esse tipo de debate para o nosso público.
Perfeito, Acho que eu Bárbara. atendi. Ótimo. Bom, agora eu peço a vocês para que façam as considerações finais. Vamos começar com a Dani Alves. Vamos, Neto. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com vocês, que são feras demais, pessoas muito respeitadas e fala com propriedade e esclarece muita coisa, né? Deixa uma fala clara para todos nós podermos entender e encorajar. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de conhecer melhor cada um, de falar para esse público, ao SESC pelo convite, pela iniciativa também, parabenizar, muito importante. Espero que esse seja o início, né, que puxe outras entidades, outros a fazerem o mesmo, porque é um assunto muito rico e necessita de mais espaço, né? Então, eu queria agradecer a todos, foi um prazer enorme conhecer pessoas como vocês, a iniciativa do SESC, estou muito feliz de ter participado. Muito obrigado, Dani, é uma honra recebê-la aqui. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. Por favor, Marcelo. Bom, eu quero agradecer ao SESC, né? É fundamental, como eu estava dizendo na minha primeira fala, é fundamental que as instituições, as entidades, elas façam esse papel e nesse momento que elas puxem esse debate, né? Que elas incentivem esse debate, e que a Bárbara e que a Dani consigam levar esse debate para dentro dos clubes de futebol, né? Porque é importante lembrar que quando a gente fala de racismo, a gente não está falando apenas do conflito, a gente está falando de conhecimento, da pessoa se reconhecer como negra e lutar por direitos, lutar por igualdade, não aceitar essas opressões, essas violências. Então é fundamental que esse debate seja feito, e nas categorias de base eu acho que é o meu sonho, e já fica aqui a provocação para a Dani e para a Bárbara. Já desenvolvi várias ideias para entrar nas categorias de base, porque eu acho que é ali que a gente tem que começar a conversar com jogadores de futebol. Não adianta dialogar com eles quando já chega no profissional ou quando já está recebendo um salário absurdo. Aí é muito mais difícil tu conversar sobre vida. Nós precisamos conversar sobre vida nesse momento que está se formando o caráter de um jogador de futebol, muitas vezes vindo de situações extremamente complicadas, de violência, de falta de alimentação. Então, eu gostaria muito de levar esse debate para dentro dos clubes, por isso eu acho tão importante estarmos debatendo aqui, e agradeço o SESC, agradeço por ter conhecido a Bárbara, por ter conhecido a Dani, Neto, prazer também, e o Observatório está à disposição. Caso vocês queiram, os meus telefones estão à disposição para conversarmos. Eu acho que cada vez mais precisamos de instituições ao nosso lado, mas precisamos também construir uma rede que a gente possa trocar cada vez mais informação e estarmos unidos. Uma boa tarde a todos. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado pela participação. Bárbara, por favor. Bom, no nosso código de ética de assistente social, temos como base a defesa intransigente dos direitos humanos. E isso vai muito de encontro com os meus valores, a minha personalidade. E dessa forma, eu quero agradecer imensamente pelo convite do SESC. Fui membro da comissão organizadora, então estar participando, construir esse evento e ser resultado desse evento é uma alegria inenarrável. É uma honra estar aqui ocupando esse espaço. Eu agradeço também ao clube pela oportunidade, agradeço também a Sandra querida, todos os membros da comissão organizadora, que eu tenho certeza que estamos muito felizes por concretizarmos, né, esse momento tão incrível para todos nós. Agradeço também as pessoas que nos acompanharam. É um prazer, Neto, ter te conhecido, um prazer ter conhecido a Dani, o Marcelo, e que nós continuemos na luta, sempre. Não desistamos, porque quem luta transforma e conquista.
Tamo junto. Um beijo, um abraço para todos vocês. E eu estou me sentindo muito honrada de ter participado desse momento e dessa construção tão rica, né, para nós enquanto pessoas, enquanto comunidade, enquanto sociedade. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Bom, eu também gostaria de fazer os agradecimentos, agradecer ao SESC por esse importante evento, por esse importante seminário, né? É fundamental, de fato, discutirmos todos esses assuntos, todos esses temas, né? E essas discussões, tenho certeza, são discussões muito produtivas, né? E abrem para a gente possibilidades de atuação para, de fato, mudarmos uma realidade, né? Transformarmos a realidade social e desenvolvermos as pessoas que estão agindo e produzindo nesses contextos do esporte, né? Então, isso é fundamental, é importantíssimo, é urgente, é necessário, né? Agradeço a presença de vocês, foi uma honra conhecê-los, foi uma honra dividir essa web mesa com vocês, né? Quero agradecer também Felipe Medeiros, Eudi Rufino, nossos intérpretes, por esse importante trabalho. Agradeço a todos que possibilitaram que esse diálogo acontecesse e a vocês que acompanharam a transmissão e também participaram no chat. Agora eu convido vocês a permanecerem conosco para assistir à apresentação do Sertão Perifa. O coletivo Sertão Perifa busca promover a valorização na cultura popular nordestina e sertaneja e suas misturas com a cultura periférica na zona sul de São Paulo. Por meio do forró pé de serra, cordel, repente e outras expressões de imigrantes e seus descendentes, o projeto realiza eventos e atividades que buscam valorizar as memórias e histórias na vida dos nordestinos e nordestinas, que compõem grande parte da população das periferias da cidade de São Paulo. O coletivo realiza eventos públicos, nos quais, além dos bailes musicais, são promovidas apresentações, intervenções multilinguagens e oficinas, sempre com artistas periféricos e convidados. Vamos agora com Sertão Perifa. O mundo do futebol que tem tantas alegrias e tem também, evidentemente, as nossas poesias, cordelistas, repentistas, e convidou os artistas Luiz e Orlando Dias. E se tem Orlando Dias, a cultura é nosso rol, para trazer nosso repente, seja na chuva ou no sol, nesse grande seminário do mundo do futebol. O seminário abordou toda essa tradição no mundo do futebol e o SESC tem emoção. Convidei Orlando Dias da cultura do sertão. O jovem é emoção em toda área que for. O que vai para o futebol com certeza é sonhador, visando no seu futuro ser também bom jogador. O atleta é vencedor, com preparo e atenção, mas devem bem ser atentos, é na nossa educação, para poder ter um preparo e não entrar em contramão. Futebol traz emoção, é uma coisa legal, necessária atendimento de forma especial, que como todos precisam de assistência social.
Mas o Sesc é legal, entidade de renome, é um nome conhecido, respeitado e tem prenome, por isso é preparado e conservando sempre o nome. Se aparecer um nome para um jovem incomodar, um abuso sexual, tem logo que se afastar, para os sonhos do jovem ele não interditar. Na cultura popular, o futebol já satisfaz respeito no mundo inteiro, menino, jovem, rapaz, e deve ter o preparo e acompanhamento dos pais. Ajudemos muito mais ao jovem sonhador, que com certeza também já começa lutador e tem que ter os seus direitos, que é também trabalhador. O atleta é vencedor e renova a juventude, e o dom desse poeta eu vou cantar com virtude. O futebol é muito bom, traz energia e saúde. Quem está na juventude precisamos dar ouvido, no mundo do futebol tem que ser bem acolhido. Na conclusão dos seus sonhos precisa ser protegido. O jovem não está vencido para cumprir a sua meta. Esse mundo é tão bonito, com o meu dom de poeta. Eu quero louvar o jovem, o jogador, o atleta. Racismo com o poeta, nisso nós vamos falar. Racismo é uma coisa boa que vem pra atrapalhar. Todo tipo de racismo nós temos que acabar. Não podemos aceitar também muitos agressores. É preciso atentar, educar os treinadores, porque os jovens atletas são os grandes vencedores. São os grandes vencedores de forma fenomenal. Mas aparece racismo humano e estrutural. Todo tipo de racismo tem que ter ponto final. Tem que ter ponto final, e o povo é competente. Por isso eu falo do ECA, do Instituto de Adolescente, para prevenir, educar e preparar a nossa gente. Cada um inteligente, pois eu peço que não mude, que tenha um bom pensamento e não mude de atitude. Só acabar com o racismo e ajudar a juventude. Mas da forma que eu pude, com o meu dom de matuto, mas eu vou corrigir, que é sucesso absoluto. As iniciais do ECA, o portanto é estatuto. Aproveitando um minuto, venho aqui nesse repente, agradecendo a todos que escutam realmente, levando a nossa cultura e todo o Brasil à frente. Aí eu fico contente para o Sesc em muitos cargos, para a mesa debatedora que eles têm sorriso largos. Abraço pro Rafael, que é lá do Sesc Interlagos. Sem de repente armados, eu trago o verso completo pra Peter, que é gente boa, entende o meu dialeto, e sem esquecer também é do nosso amigo Neto. É o nosso amigo Neto, fala que nem papagaio. Eu digo na poesia, na cultura que eu não falho. Ele vai levar a dupla para 24 de maio. Nem precisa de ensaio pra poeta menestrel falar em outra pessoa, que é esse o nosso papel. Que eu vou falar agora no amigo Gabriel.
O amigo Gabriel, Marcelo que tem voz bela, mas eu vou falar da Bárbara que parece Cinderela. E quem também falou comigo foi a amiga Daniela. O verso a gente revela que é bem improvisado. Você que já cantou bem e eu que estou ao seu lado. Ao resta agora dizer a todos muito obrigado. Mas eu estou do seu lado para cumprir as mesmas metas, para cantar no improviso o nosso dom de poetas. Ainda quero falar do Sindicato dos Atletas. Sindicato dos Atletas, esse aí, pois tem que ter, que é pra ajudar ao artista a também desenvolver. E na hora que precisar, ter alguém pra proteger. O jovem tem que vencer com alegria total. Agora eu chamo a atenção num tema que é legal. Ele é muito polêmico, é abuso sexual. Abuso sexual tem também que acabar. Essa prática que é nojenta ninguém deve aceitar. Que abusa todo mundo se não escolhe o lugar. Por isso que eu vou falar e eu vou sem timidez. Abuso sexual não é a bola da vez. Por isso chamo a atenção da imprensa e de vocês. Vamos todos de uma vez falar dessa forma assim. Abuso sexual é uma coisa ruim. Essa prática é inaceitável, ela tem que levar fim. Mudando a modalidade aqui da poesia. Olha aí. Casa de taipa de barro se foi embora, não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Casa de taipa de barro se foi embora, não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Casa de taipa que eu fui nascido e criado naquele tempo passado ao lado de pai e irmão. Sinto saudade todo tempo me matando, sempre estou me lembrando dessa casa do sertão. Casa de taipa de barro se foi embora, não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão. Mas eu vou na contramão pra poder improvisar. Vamos falar é do Sesc, que é cultura popular. No mundo do futebol, revistando o caracol, vamos homenagear. Tem repente pra cantar, que bate e não se enrola. E agradece a todo mundo que o repente lhe consola. Agradeço a todo o povo que ouviu a nossa viola. Ouviu a nossa viola com meu dom de repentista. O povo tá me escutando com esse dom de artista. Quero parabenizar todo o Sesc Paulista. Agradecendo a todos, que aqui não tem uma rifa, mas eu deixo o meu abraço a todos do Sesc Perifa, Projeto Perifa e Sesc, né? Muito obrigado. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. E é com essa linda apresentação do Sertão Perifa, nós encerramos o 5º Seminário Nacional Serviço Social no Mundo do Futebol. Tenho certeza que saímos mais fortalecidos diante desses compartilhamentos de experiências. Agradecemos a participação de todos e de todas que estiveram até aqui nesse momento, aos palestrantes, aos intérpretes de Libras, à equipe técnica, de bastidores e toda a comissão que compôs o seminário, responsável por tornar possível essa transmissão. Só lembrando que todas as mesas desse seminário estão disponíveis aqui no Facebook do Sesc Interlagos. Um bom fim de tarde a todos.